Gabriele de Souza Rocha, graduada em Nutrição pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Fisiopatologia Clínica e Experimental pela Universidade do Rio de Janeiro e doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Cardiovasculares da UF, professora da Residência Multiprofissional e também coordenadora do curso de Graduação em Nutrição da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreira. Bom, Gabriele, só pela introdução da nossa entrevista já deu para ver que você tem bastante experiência. E primeiro eu quero saber de onde surgiu esse interesse pela nutrição. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer, o convite pela entrevista, para fazer a entrevista. E eu sempre digo que a nutrição, na verdade, me escolheu. Eu fiz vestibular na época, adolescente, sem ter muita certeza do que queria. O certo é que eu queria alguma coisa dentro da área da saúde e foi o vestibular para o qual eu consegui passar, que foi na UERJ. Então, quando eu entrei, vesti a camisa e decidi me formar nutricionista. Gostei da profissão. Na época não era uma profissão muito divulgada. A gente não tinha ainda muitas pesquisas envolvendo a nutrição e hoje isso se aprofundou. Hoje eu vejo que a gente tem um leque de opções muito maior para o aluno que está cursando nutrição nesse momento. Em suas pesquisas observamos a nutrição clínica, que é a área da nutrição que estuda a cura de diversas doenças através de alimentação. E você fala sobre a dieta hiperlipídica. Qual o objetivo dessa dieta? Bom, o objetivo da dieta, na verdade, é tentar mimetizar aquilo que a gente encontra hoje em dia. Na alimentação das pessoas, normalmente, elas têm um consumo elevado de gordura saturada. É o que a gente tenta fazer nas pesquisas. Foi uma proposta iniciada pela professora Vilma Blondet de Azeredo, da UF, também, da Universidade Federal Fluminense. E assim que eu cheguei, eu fui até ela para poder me agregar a essa pesquisa e a gente fez uma parceria. Por isso, hoje, as minhas pesquisas também envolvem parte dessa estrutura inicial, que é o uso de dieta hiperlipídica, e a gente vai utilizar outros alimentos funcionais e tentar verificar determinadas respostas em relação à presença desses compostos, desses nutrientes presentes nesses alimentos. E você recebeu o prêmio na terceira edição do Prêmio Nutrigen, na categoria profissional, com o trabalho Efeito do consumo de suco de uva tinta integral e vinho tinto no fenótipo nuclear dos hepatócitos de ratos. Explica um pouco de como foi essa pesquisa. Então, em relação ao terceiro prêmio do Nutrigen, esse primeiro título que a gente conseguiu foi um trabalho apresentado pela Tereza BD, aluna de mestrado na época da professora Vilma. Eu tive a oportunidade de co-orientar esse trabalho e nesse momento a gente fez uma análise desse fígado dos ratos, também em parceria com outras duas instituições, a UERJ e a Universidade Federal de Juiz de Fora. E na análise desse núcleo dos hepatócitos, a gente conseguiu verificar a área do núcleo e também a gente conseguiu verificar a densidade ótica integrada, que reflete o conteúdo de DNA daquele núcleo. Esses animais foram tratados por 60 dias, com dieta controle, com dieta hiperlipídica, à base de banha de porco, que é uma gordura saturada. Outros dois grupos foram tratados com a mesma dieta hiperlipídica, recebendo o suco de uva tinto integral, e o último grupo, recebendo vinho tinto. A gente observou que em relação à área do núcleo, todos eles tiveram amplificação gênica, ou seja, havia um metabolismo aumentado, uma demanda metabólica, uma demanda energética maior desse fígado. Agora, em relação à densidade ótica integrada, que pode estar refletindo lesão no hepatócito, pode estar refletindo apoptose, que é morte celular, a gente percebeu que o tratamento com suco sugere uma proteção em relação ao consumo da dieta com gordura saturada, diferente dos dados encontrados somente nos animais que receberam gordura saturada, a banha de porco, que é a dieta hiperlipídica, e aqueles tratados com vinho. E o resultado em relação ao vinho foi pior. Na verdade, a gente observou mais lesão no fígado desses animais, sugerindo que não só a gordura era capaz de causar lesão, levando a esteatose hepática, mas também o próprio álcool tinha um fator negativo aí interferindo. Então, hoje a gente faz uma indicação muito maior de uso e consumo de suco de uva tinto integral ao invés do vinho tinto, pela presença do álcool nessa combinação que não foi tão adequada assim nesse estudo. E você também fala sobre a intervenção do chocolate com mais de 70% de cacau em pacientes com insuficiência cardíaca. E você diz que, de acordo com a literatura, o chocolate pode trazer benefícios, O cacau pode trazer benefícios para esse paciente. Que tipos de benefícios são esses?
Então, na literatura a gente já tem vários estudos que mostram que o cacau é considerado um alimento funcional. E o que é um alimento funcional? É todo aquele alimento que possui propriedades, características normais de qualquer alimento, que vão fornecer energia, macro e micronutrientes, e além disso tem um plus, que é justamente o fornecimento de algum outro item, né? A composição dele tem algum outro item que é capaz de prevenir ou até mesmo retardar, reduzir o risco do aparecimento de doenças crônicas. A gente chama esse outro composto de composto bioativo ou então de fitoquímicos, presente principalmente em frutas, verduras e legumes, alimentos de origem vegetal. O cacau é considerado, então, eu estou falando do chocolate com mais de 70% de cacau, né? Um chocolate amargo, que é o que a gente tem utilizado nesses pacientes com insuficiência cardíaca. Então, o que a gente percebe é que esses fitoquímicos no cacau, que se destacam, né, principalmente os flavonoides, eles têm uma capacidade antioxidante. Essa capacidade antioxidante, ela se reflete na neutralização de radicais livres, impedindo a formação do estresse oxidativo, né, com excesso de formação de espécies reativas de oxigênio, que são extremamente lesivos para a célula, podendo causar lesões em DNA, e é o que muitos autores colocam que está relacionado ao processo de envelhecimento, aparecimento de câncer e algumas outras doenças. Nos pacientes com insuficiência cardíaca, o que a gente está testando, nessa pesquisa está em curso ainda, eu tenho 2 alunas de mestrado vinculadas ao programa de pós-graduação em ciências cardiovasculares que estão encabeçando essas pesquisas de intervenção com cacau. A gente espera observar a redução da disfunção endotelial, a redução da formação da placa de ateroma, da aterogênese, redução de alguns itens, né, algumas proteínas, citocinas inflamatórias no sangue, é o que a gente está pesquisando. E o que a gente observa que já tem descrito na literatura para outros indivíduos, não com insuficiência cardíaca, né, porque esse estudo é inédito, a gente percebe que essa capacidade antioxidante, ela diminui o efeito, por exemplo, da oxidação da LDL. Se a LDL está muito tempo circulante no sangue, ela rapidamente se oxida, principalmente quando há estresse oxidativo. E ela é capaz de penetrar no vaso, ela se instala na íntima do vaso e ali começa um processo inflamatório, que é o que caracteriza a formação da placa de ateroma. Então a gente espera que haja redução do risco do desenvolvimento de doença arterial coronariana. A gente também observa um perfil diferenciado na gordura desse cacau. Normalmente ele tem em abundância, ele tem 2 ácidos graxos saturados, que é o palmítico e o esteárico. E o ácido graxo saturado a gente sabe que é um componente negativo, porém o esteárico, esse ácido graxo esteárico, ele tem uma proposta neutra, né? Ele não afeta o colesterol plasmático e ele também é rapidamente convertido a ácido graxo monoinsaturado, que é o oleico, ele é convertido no fígado. E esse oleico tem um efeito mais benéfico e o cacau também tem esse ácido graxo monoinsaturado, que é o oleico. Normalmente o que a gente faz? A gente utiliza antioxidantes na nossa dieta, né? Os alimentos que são ricos em fontes de vitamina A, vitamina C, vitamina E, zinco, selênio. E aí eles trabalham também dessa forma, impedindo esse estresse oxidativo, neutralizando esses radicais livres. Então, o que a gente observa desses flavonoides presentes no cacau é um efeito antioxidante similar e, consequentemente, trazendo benefícios para o paciente. E, por último, a gente também tem como efeito do cacau uma produção maior de óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, que faria com que a pressão arterial desse indivíduo caísse, melhorando aí também o perfil, né, dessa pressão. E também atua inibindo a endotelina, que é uma outra citocina inflamatória que é vasoconstritora, que levaria ao aumento da pressão arterial. Então ele trabalha em várias situações, permitindo que traga benefícios com o uso rotineiro. O que a gente vê na literatura frequentemente é o uso diário de pelo menos 50 gramas de cacau, de chocolate amargo, contendo 70% ou mais de cacau. Tem alguns chocolates que tem 90%, enfim. E projetos futuros? Já está trabalhando em algum outro projeto, algum outro trabalho, alguma outra pesquisa? Sim, nós trabalhamos sim. A gente conseguiu adquirir uma esteira agora para ratos, para que eles possam fazer exercício físico, com o intuito de dar continuidade ao projeto da professora Vilma. Então, esses ratos que eram tratados por 60 dias com dieta hiperlipídica, suco de uva, vinho tinto
e resveratrol, que é um polifenol presente no suco e no vinho, eles agora também estão correndo na esteira. A gente está fazendo as análises, esse projeto se encerrou agora em agosto, e a ideia é que a gente possa analisar a termogênese a partir de quais nutrientes podem estar interferindo na termogênese por uma via que ainda é pouco conhecida, que é a via de secreção e liberação do hormônio irisina. Ele foi descoberto há pouco tempo, em 2012, até num estudo publicado na Nature, e ele mostra que há uma liberação de irisina, desse hormônio, a partir da atividade física, então ela é liberada do músculo e trabalha no tecido adiposo, nas proteínas desacopladoras, nas UCPs, de maneira que ele aumenta o gasto energético, e essa energia é liberada na forma de calor. Então a gente acha que a termogênese ela é provocada no exercício, principalmente por estímulo da liberação de irisina. E a gente está tentando investigar se algum nutriente ou algum composto bioativo presente nos alimentos teriam essa mesma capacidade. A proposta agora é tentar investir nisso, que é a nutrigenômica, né? O que o nutriente pode estar interferindo na expressão gênica e tentar modular de maneira mais eficiente o consumo de determinados alimentos funcionais. Muito obrigada, Gabriele, pela entrevista. Eu agradeço a tua presença aqui, tá? Naira Gama, para a TV Juliano Moreira.